Olá, tudo bem? Meu nome é Aline. Eu venho apresentar uma parte da minha tese de doutorado sobre a parte de metabolismo glicídico. O meu trabalho ele tem como título a influência de uma dieta contendo óleo de linhaça no metabolismo glicídico. Eu sou orientada pelo professor Luiz Guilherme Coca Velarde e fui orientada pelo professor Gilson Tales Boaventura. A programação metabólica ela é considerada um estímulo em períodos críticos que afetam respostas fisiológicas, metabólicas e genéticas do adulto. E aí, com isso, a gente pensa nas doenças crônicas não transmissíveis, que são doenças que acontecem ao longo de toda a vida. Dentre elas, a gente destaca a obesidade, a dislipidemia e o diabetes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, essas doenças elas são consideradas um problema de saúde pública, vista a alta prevalência de óbitos. Nesse sentido, de acordo com o Ministério da Saúde, a prevenção acontece a partir de uma alimentação saudável, durante toda a vida. E aí, dentre esses períodos críticos que podem influenciar no surgimento dessas doenças crônicas não transmissíveis, eu destaco a lactação e a infância e a adolescência. Essas duas fases, elas são importantes por conta do crescimento e desenvolvimento. E tem estudos mostrando o efeito benéfico do consumo de ômega 6 e de ômega 3, visto que esses ácidos graxos poliinsaturados, eles são necessários para o desenvolvimento de tecidos. E tem efeitos mais benéficos quando existe uma baixa ingestão, né? Uma ingestão alta de ômega 3, ou seja, representando uma baixa razão de ômega 6 para ômega 3. Por que a gente precisa ter esse consumo baixo, né, essa razão baixa de ômega 6 para ômega 3? Isso se deve ao fato do ômega 6 ter como componente, né, o ácido linoleico, que ele é metabolicamente convertido em ácido araquidônico, que possui ação pró-inflamatória, visto a sua metabolização em prostaglandinas de série 2 e leucotrienos de série 4. Em contrapartida, o ácido alfa-linolênico, que é da família do ômega 3, ele é metabolicamente convertido em EPA e DHA. E o EPA, ele é convertido em prostaglandinas de série 3 e leucotrienos de série 5, que nesse sentido possuem uma ação anti-inflamatória. E estudos têm evidenciado que o ômega 3 e o ômega 6, quando ingeridos, né, com essa baixa razão, atuam no metabolismo glicídico, visto o aumento da sensibilidade à insulina. Nesse sentido, a linhaça é um alimento com propriedades funcionais, visto que é uma das principais fontes de ômega 3 do reino vegetal e apresenta essa baixa razão de ômega 6 para ômega 3. Então, o óleo de linhaça ele é extraído da semente da linhaça, em que essa semente sofre uma pressão a frio e o óleo é então extraído. Nesse sentido, o objetivo do meu trabalho é avaliar a influência de uma dieta contendo óleo de linhaça, ofertado em diferentes fases da vida, sobre o metabolismo glicídico de ratos machos jovens. Para isso, meu trabalho foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da UF, e todos os procedimentos com os animais seguiram a ética, né? Seguiram a lei Aruca. Então, com isso, a gente obteve animais com 3 meses de vida, fêmeas e machos, e foram acasalados na proporção de 2 fêmeas para um macho. Nesse período de acasalamento, eles consumiram uma ração comercial. Após a confirmação da gestação e o nascimento dos filhotes, ocorreu a divisão dos grupos. Então, no período de lactação, os animais foram divididos em grupo controle e grupo óleo de linhaça. O grupo controle recebia uma dieta à base de óleo de soja, com óleo de soja, né, na sua composição, e o grupo óleo de linhaça consumiu uma dieta contendo óleo de linhaça na sua composição. Isso durante 21 dias, que caracteriza esse período de lactação. Quando os animais completaram 21 dias, houve uma nova divisão. Dos 18 animais que consumiram a ração controle com óleo de soja, no período de lactação, 9 continuaram consumindo essa ração até completarem 67 dias, quando ocorreu a eutanásia. Os outros 9 passaram a consumir ração contendo óleo de linhaça. Dos 18 animais que consumiram óleo de linhaça no período de lactação, 9 passaram a consumir a ração contendo óleo de soja, considerada ração controle, e os outros 9 continuaram, né, consumindo essa ração contendo óleo de linhaça também até 67 dias, quando ocorreu a eutanásia. A ideia é que a gente consegue avaliar dessa forma a influência do óleo de linhaça no período de lactação
e a influência do óleo de linhaça também no período de pós-lactação. Então, aqui para mostrar a composição nutricional da ração, que foi ofertada para os animais no período experimental. Então, os animais do grupo controle, eles receberam a ração contendo óleo de soja. E com a adição de óleo de soja, não houve adição de óleo de linhaça. Em contrapartida, a ração que tinha óleo de linhaça, né, que foi ofertada para os grupos óleo de linhaça, não tiveram adição de óleo de soja, apenas adição de óleo de linhaça. Durante todo o período de lactação, no primeiro momento, né, no nascimento, os filhotes foram pesados, então a gente obteve os resultados da massa corporal da ninhada, assim que a rata pariu os filhotes, e ao longo da lactação, a gente não avaliou nem a massa da mãe e nem a massa dos filhotes, com o objetivo de diminuir o estresse nesse momento de lactação. Em relação à ingestão alimentar, durante todo o experimento, foi realizada 3 vezes por semana a partir do nascimento dos filhotes e foi avaliada a partir da resta ingesta, né? Ou seja, a quantidade de ração que a gente colocava, passava 3 dias e a gente viu o quanto que sobrava. Essa diferença era o quanto que o animal, de fato, consumiu. Vale destacar que o animal do grupo controle só consumiu a ração controle e do grupo óleo de linhaça só consumiu a ração contendo óleo de linhaça. Em relação à massa e comprimento corporal, que foi realizado apenas no momento pós-lactação, também realizamos 3 vezes por semana, a partir da data do desmame, ou seja, a partir do momento de separação da mãe dos filhotes, né, a partir de 21 dias. Quando os animais completaram 60 dias, eles realizaram o teste oral de tolerância à glicose. Esse teste consiste em uma administração por gavagem de destrose e avaliação da glicemia periférica caudal nesses tempos descritos aqui no slide. Então, a gente avaliou a glicemia no tempo 0, antes do animal consumir essa superdose de destrose, 15 minutos após essa administração, 30 minutos, 60 minutos e 120. O objetivo do teste oral de tolerância à glicose é avaliar a área sobre a curva, com o objetivo de avaliar a curva glicêmica. Quando os animais completaram 67 dias, houve eutanásia, os animais foram anestesiados para essa eutanásia, e a eutanásia aconteceu por punção cardíaca, até exsanguinação total. Quando a gente faz a punção cardíaca, a gente faz a coleta do sangue. O sangue, então, foi centrifugado, 3.500 rotações por minuto, por 15 minutos, e no soro, a gente avaliou a glicemia de jejum e a insulina. Com esses 2 resultados, a gente consegue obter o ROMA-IR, que avalia, né, a resistência à insulina. Depois disso, o pâncreas foi coletado e analisado quanto à sua massa absoluta e massa relativa. Uma amostra desse pâncreas foi fixada em formol 10% para avaliação da ilhota pancreática. Aqui a gente pode ver uma ilhota. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Em relação à análise estatística, os dados foram apresentados como média, mais ou menos desvio padrão. Então, a gente usou a ANOVA de 2 fatores fixos, né, associados com o período que a dieta foi administrada e a dieta que foi administrada. Então, a gente avaliou ingestão alimentar, massa e comprimento corporal, os dados séricos associados à glicemia de jejum e hormonais associados à insulina e os resultados pancreáticos, né, em relação à massa absoluta, relativa e à ilhota pancreática. Foi utilizado um nível de significância de 0,05 e todos os dados foram avaliados no R. Então, esse resultado ele demonstra o consumo alimentar ao longo de todo o experimento. Podemos observar que não houve diferença significativa nem na fase de lactação e nem no momento pós-lactação. Isso foi um resultado esperado, porque as rações elas eram isolipídicas, isoglicídicas, isoproteicas e também isocalóricas. Ou seja, a diferença dessas 2 rações é apenas a quantidade, a qualidade, melhor dizendo, né, do óleo que foi colocado nessa ração, que até mesmo o tipo de fibra e a quantidade de fibra foi a mesma nas 2 rações. Então, como eu comentei, a diferença está apenas no conteúdo lipídico, uma vez que a ração controle ela possui óleo de soja, que é fonte de ômega 6, e a ração óleo de linhaça, com óleo de linhaça, né, que é fonte de ômega 3. Em relação à massa corporal da ninhada no dia do nascimento, nós não observamos diferença significativa entre os grupos. Em relação à massa corporal ao longo de todo o experimento, nós observamos que o consumo da linhaça
no período de lactação, promoveu menor massa corporal a partir do 60º dia, até o final do experimento. Estudo em relação ao consumo de óleo de linhaça no período de pós-lactação, não observamos diferenças entre os grupos. A ideia é que o ômega 3 ele possui um efeito anti-obesogênico, mas esse resultado a gente só conseguiu observar no período de lactação. Estudos demonstram que o que é consumido pela mãe, ele é passado para o filhote, né, para o filho, a partir do leite materno. Então, nesse sentido, a mãe metaboliza os componentes do ômega 3 e esses componentes benéficos são passados através do leite. Em relação ao comprimento corporal, também não observamos diferença significativa entre os grupos. Em relação à curva glicêmica, nós observamos que no tempo 15, no período de pós-lactação, os animais que consumiram ração contendo óleo de linhaça apresentaram um pico menor, uma resposta menor à glicemia, né? Essa destrose que foi administrada no tempo em relação ao teste oral de tolerância à glicose. Podemos observar que a área sobre a curva também foi menor nesses animais, ou seja, o consumo de óleo de linhaça no período de pós-lactação promoveu uma melhor tolerância à glicose nesses animais, né? Em relação à glicemia periférica, glicemia de jejum, insulina e ROMA-IR, nós não observamos diferença significativa entre os grupos, nem em relação à dieta no período de lactação, nem em relação à dieta no período de pós-lactação. Estudos demonstram que o que é capaz de modular a absorção de glicose e também, né, a resposta à insulina é a quantidade de fibra que tem no alimento. Como comentado anteriormente, as duas rações possuíam a mesma quantidade e a mesma qualidade de fibra, no caso, a celulose. Então, no presente estudo, né, a gente observou que os animais do óleo de linhaça apresentaram uma curva glicêmica menor, uma maior tolerância à glicose. E aí, com isso, esses autores, né, Flash, et al., 2014, e Vance e Chan, 2015, eles observaram que o ômega 3 ele é responsável por melhorar a sensibilidade à insulina, visto a sobrevida das ilhotas pancreáticas, visto que o ômega 3 aumenta a sobrevida das ilhotas pancreáticas. Com isso, ocorre uma maior captação e tolerância à glicose, o que pode ter justificado essa menor glicemia periférica do grupo óleo de linhaça no período de pós-lactação aos 15 minutos, e também o que pode ter contribuído para a menor área sobre a curva. Em relação às ilhotas pancreáticas, nós podemos observar que também não houve diferença significativa entre os grupos. Aqui a gente consegue observar com essa seta as ilhotas, e de fato a gente consegue observar que os tamanhos são, para ilustrar, né, ilustrando que de fato os tamanhos são semelhantes entre os grupos. Com isso, os achados do presente estudo demonstram efeitos significativos da dieta contendo óleo de linhaça nos estágios de lactação, infância e adolescência, sobre o metabolismo glicídico, visto a maior sensibilidade à insulina, né, melhor tolerância à glicose. Sugerem que o consumo de óleo de linhaça no período de pós-lactação pode ser uma estratégia nutricional para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, aqui no caso, destacando o diabetes. Obrigada.